assento, amados, em nome do Senhor Jesus. Quero ministrar sobre a vida dos amados uma palavra que veio ao meu coração. E eu estava meditando sobre essa palavra. E existem, irmãos, algumas questões que precisam ficar muito claras no nosso coração. Afinal de contas, nós estamos em uma jornada para a eternidade, sim ou não? Sim, né? Estamos numa jornada para a eternidade. Existem alguns pontos na nossa vida que precisam ficar bem claros, porque se não ficarem, nós incorremos no grave perigo de nos perdermos na nossa caminhada. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis. No capítulo 12, os irmãos sabem, é a passagem sobre a vida e chamado de Abraão, mas nós não vamos nos deter na história de Abraão, afinal de contas os irmãos sabem muito bem, mas queremos pegar como gancho alguma coisa que Deus fala para Abraão aqui, para usarmos como base sobre aquilo que queremos transmitir ao coração dos irmãos. Amém, amado? Gênesis capítulo de número 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. A grande questão que nós queremos tratar nessa noite, irmãos, é ter ou ser. Se é relevante para a nossa vida termos ou sermos. Entendendo uma coisa, que o homem, quando ele se perde do caminho, quando ele se afasta de Deus, automaticamente ele se torna um homem egoísta. O egoísmo toma conta do coração dele, porque quando ele estava com Deus, Deus supria todas as suas necessidades e não lhe faltava coisa alguma. Os irmãos imaginem assim que Deus provia uma vida plena, mas uma vida completamente satisfatória para aquele casal, a tal ponto que não passava no coração deles nenhum desejo, nada, ou querer possuir mais além daquilo que o próprio Deus provinha para aquelas vidas. Então eles estavam plenos, eles estavam satisfeitos com Deus. Amém? Mas se você se desliga de Deus, as coisas começam a ficar complicadas. Quando o homem se vê longe de Deus, ele percebe uma coisa: não é que Deus, irmãos, deixou de prover. Deus sempre proverá, mas o homem criou uma barreira entre ele e o Deus provedor. E então o próprio homem se sentiu de alguma forma sem condições de um relacionamento pleno com Deus, e o homem teve que desenvolver a sua própria provisão. Agora, se você está com Deus e Ele te faz uma pessoa plena, e Ele te satisfaz plenamente, o egoísmo não vai surgir no seu coração. Mas imagine você tendo que prover as coisas para você mesmo. Vai surgir o que, amado? Vai surgir o medo de perder e o desejo de possuir o máximo possível. Então isso desde o começo, desde os primórdios da humanidade, o desejo de ter, o desejo de possuir, ele nasce no coração do homem exatamente pela ausência que ele sente do Deus provedor. Então ele se torna um autoprovedor, e isto vai, de alguma forma, ele sabendo da escassez das suas condições, ele tendo o conhecimento de que ele não é capaz de prover plenamente aquilo que ele precisa, ele vai se tornar um homem egoísta. O egoísmo vai surgir no coração dele. Essa palavra egoísmo
de ego, que quer dizer o eu, e ismo é tudo aquilo que é relativo, ou se designa sobre aquela pessoa que se apega a alguma ideologia. Então, o camarada, por exemplo, ele gosta do PT, ele vira um petista. Então, o petismo nasce no coração dele. Esse ismo é um sufixo que quer dizer uma aderência a alguma ideologia. Então, você se torna aderente ou passa a fazer parte de alguma ideologia. No caso, egoísmo, você passa a ter como ideologia da sua vida você mesmo. Amém? Então, o egoísmo significa que você se torna partidário de você mesmo. Você vai lutar por você mesmo. Você vai fazer tudo para você mesmo. A tua ideologia é o teu eu. Então você passa de alguma forma a se tornar um provedor seu para ter as coisas. E ao mesmo tempo um egoísta. Porque você não vai querer dividir com ninguém aquilo que você está retendo. Até porque há um medo no coração do homem de que um dia aquilo se esgote e aquilo acaba. Então ele se torna uma pessoa egoísta. Mas a grande questão de Deus, quando Deus cria o homem, Ele não cria o homem com egoísmo, mas Ele cria o homem para compartilhar, para ter um coração aberto e um coração pleno do conhecimento de que Deus sempre vai prover tudo na vida dele. Amém? Não pode haver no coração do homem o medo de que Deus vai um dia ou outro parar, ou o céu vai estancar, ou então Deus vai deixar de prover. Então o homem, nesse egoísmo dele, ele se torna também, ele cria um mecanismo de autodefesa, e ele se torna violento em busca de ter e não de ser. Amém? Então nós vemos aqui no chamado de Abraão que Deus, ele não está preocupado em que Abraão tenha, mas em que Abraão seja. Então ele precisa de um homem para que esse homem possa ser. Amém? E não ter necessariamente. Então ele chama Abraão porque é um projeto de Deus para a humanidade. E ele chama alguém que precisa aprender a ser. Porque melhor é ser do que ter. Diga amém. Eu quero que você vá levando essas duas palavras no seu coração até o final da mensagem. O homem quer ter porque ele não é. E por ele não ser, ele vai de alguma forma compensar a sua vida tendo. E nós vemos hoje em dia que os valores que medem as pessoas é pelo nível daquilo que elas possuem. E muitas vezes a pessoa possui muito, mas ela não é nada. E tem pessoas que não possuem nada, mas ela é. Amém? Então há uma inversão de valores. Você mede a pessoa por aquilo que ela tem. Então se ela chega de carro novo, ela é. No teu conceito, ela tem. Se ela se veste bem, ela tem. Então no nosso conceito é uma pessoa importante. Muitas vezes é uma pessoa vazia, uma pessoa frívola, uma pessoa sem valores algum. Mas como o homem desde a sua queda, ele desenvolve este querer, a ideia de possuir, de ajuntar, de alguma forma ter. Os valores foram alterados, mas para Deus o importante não é ter, mas é ser. Diga amém. Então ele diz assim para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. Imagine que Deus precisa de um homem que não tenha, mas que seja uma bênção, para que através deste homem ele possa abençoar muitas vidas. Diga amém. Então, mais do que Abraão ter, Abraão precisa ser. Seja tu uma bênção. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Olha só as condições. Abraão
está projetando, irmão, é para dividir, é para dar, é para doar, e é para fazer as pessoas serem, diga amém, e não terem. Mas o homem vem nessa loucura dele, nessa ambição terrível, e para ter, o homem mata. Nós vemos aí, amado, o camarada vê o outro com um tênis diferente, e ele quer ter o tênis do outro, ele vai lá e mata o outro para possuir o tênis do camarada. Então a vida, ela atingiu níveis irrelevantes de valores, a tal ponto que se você possui e o outro desejar o que você possui, a tua vida não vale nada, vale menos do que aquele valor, do que aquela mercadoria, do que aquele objeto. Então a vida, ela se perde, os valores são mudados. Mas o que o Senhor Deus quer é que as pessoas sejam, diga amém. Melhor é ser do que ter, amém, querido? Abraão, seja uma bênção diante de um mundo, irmãos, amaldiçoado, de pessoas amaldiçoadas, mas que Deus queria abençoar, diga amém. Então Abraão, seja uma bênção diante de um mundo fracassado, de um mundo imperfeito. Deus diz a Abraão: ser tu uma bênção, anda na minha presença e ser perfeito, diga amém. Porque o projeto de Deus precisa de um homem com essas qualidades, senão ele não vai chegar a bom termo, ele vai fracassar no caminho. Nós vemos quando Deus delega ou manda ungir Saul para rei de Israel, por causa de alguns fatores na natureza ou no caráter de Saul, o plano de Deus não funcionou com ele. Ele tinha tudo o que as pessoas veem de bom. Então, politicamente, ele era correto. Altura boa, porte bom, beleza, de uma família. Ele tinha tudo para ser, mas ele não era. E algumas coisas na sua natureza, no seu caráter, fez com que ele fracassasse. Então você encontra um homem que tinha tudo para ser, no final da sua jornada, morrendo da pior forma possível, se suicidando, mostrando o quê? Que não era um homem confiável, porque era um homem que tinha, mas não era. Amém, amado? Diga glória a Deus. Aí Jesus chega, e quando Jesus chega, ele começa a ensinar as pessoas a não terem, mas a serem. Amém? Ele sobe no monte e ele começa a falar do quê? De características, de qualidades. Ele começa a falar de valores que as pessoas precisavam ter. Ser, não ter, mas ser. Então ele diz assim: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os limpos de coração. Olha, vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês precisam amar vossos inimigos. Então ele começa a falar sobre aquilo que o homem precisa ser. E é interessante que o Evangelho, ele vai nos atingir de uma forma interior e não exterior. E ele vai mudar todo o nosso caráter, toda a nossa natureza, para nós sermos. Amém, irmão? E não necessariamente termos, mas ser. Porque se nós formos, Deus poderá nos usar. Diga amém. Diga glória a Deus. A grande deficiência, querido, a grande deficiência do Evangelho hoje é exatamente por não termos pessoas que são. Então como é que Deus vai trabalhar? Como é que o Evangelho vai funcionar se nós temos pessoas que têm? E é interessante que nós vivemos um tempo da igreja, um tempo ativo, porque a igreja de Jesus Cristo, ao longo da sua existência, ela foi uma igreja sofredora, uma igreja de poucos recursos, mas hoje é uma igreja que tem abundância, as pessoas têm, então as pessoas possuem. Você
Você vê as pessoas chegarem na igreja de carros bons, às vezes carros importados, caminhonetes, e as pessoas têm, mas as pessoas não são. Então, quando Deus precisa usar, Ele não vai usar o que tem, mas o que é. Amém? Deus conta com transformações em nós, porque no final das contas, e é importante eu entender o Evangelho, senão eu vou me perder. No final das contas, o que vai valer não é o que eu tenho, mas o que eu sou. Diga amém. Diga glória a Deus. Um jovem, você pode ler em casa Marcos 10, 17 a 23. Um jovem se aproxima de Cristo. E aquele jovem, cheio de boas intenções, ele queria o que? Salvação. E ele cumprimenta a Cristo, e a Bíblia diz que Cristo o amou. Olha que impressionante. Cristo o amou. Às vezes nós nos fiamos muito na ideia do amor de Deus. Tem um cântico aí, eu comentei esses dias, acho que no estudo. Mesmo eu sendo assim, pobre pecador, mesmo eu falhando, mesmo isso, mesmo um monte daquilo, Deus me ama. Então nós sabemos que Deus ama, mas isso dá uma conotação de irresponsabilidade. A Bíblia diz que Deus amou aquele jovem, mas o fato de Deus amar pode mudar muito pouco a situação das coisas, amor. Aquele jovem poderia sair dali fiado na ideia de que Jesus o ama, então ele está tranquilo. Mas a Bíblia diz que no diálogo rápido com Cristo, ele queria a salvação, ele queria o céu, a eternidade. E Cristo olha para ele e diz assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, se despoja aí, você é preso em muitas coisas, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me, e então você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele ficou muito triste porque ele possuía muitas coisas. Amém? Quer dizer, ele tinha, mas ele não era. O fato dele ter não ajudou muito. O fato de Jesus amar não o ajudou, porque ele tinha, mas ele não era salvo. Ele não era disposto. Ele não estava a fim de mudar alguns conceitos da sua vida para seguir a Cristo, e afastou-se triste dali. E Jesus falou pesaroso aos seus discípulos: que pena que uma pessoa dessa está presa nas suas riquezas. É lamentável, disse Jesus, que muitas pessoas estarão presas naquilo que ela tem e deixarão de desfrutar a eternidade por causa daquilo que elas têm. Então Jesus vem ensinar que nós precisamos ser. Diga amém. Diga glória a Deus. Jesus diz em Mateus 5,14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Amém? Então veja os valores que Cristo quer gerar em nós. Os valores que são reais. Vocês são a luz do mundo. Eu acendi vocês para colocar no lugar de destaque, para que vocês dêem a luz a muitas pessoas. Amém? No versículo 13 ele diz assim: vocês são o sal da terra. Então Jesus está falando de valores que nós somos e que não que nós temos, coisas que são internalizadas em nós, coisas que são geradas em nós pela ação e pelo poder do Evangelho. Diga amém. Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Então nós fomos tomados por um poder que nos transformou, e o Senhor foi acrescentando valores internos em nós, não para nós termos, mas para nós sermos. Amém? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Atos 1:8, vós sois as minhas testemunhas. Diga amém. Vocês são as minhas testemunhas. Então vamos pensar, querido, que tudo aquilo que o Evangelho produz em nós, tudo aquilo que ele faz
aquilo que Deus vai usar para dar cabo ao seu projeto. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, na realidade, surge um evangelho nesses últimos 30 anos que vai retroceder no tempo e levar o homem novamente, agora o homem crente, o homem evangélico, o homem que conhece a Deus, a voltar a inverter os seus valores. Um evangelho que fala mais em ter do que em ser. Um evangelho que mostra que você precisa ter, porque você vai ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida e abençoada, se você tiver, se você possuir. Então os testemunhos é esse. Bom, eu entrei na igreja e eu era um catador de latinha para reciclar, mas agora que eu conheci Jesus, eu tenho uma ilha, eu tenho 5 aviões e 35 carros importados. Questão de um mês. Há um mês atrás eu entrei na igreja e eu catava latinhas ali para conseguir me alimentar, mas agora Deus me deu. Então as pessoas aplaudem porque aquele é um homem valoroso. Afinal de contas ele tem uma ilha, afinal de contas ele tem um iate, ele tem carros, ele tem fortunas. Então ele é uma pessoa importante e é uma pessoa abençoada. E muitas vezes é uma pessoa mesquinha, medíocre, que não acresce nada ao reino de Deus. Aí você encontra um Paulo, você encontra um Silas numa cadeia, sujos, rotos, maltrapilhos, muitas vezes surrados, machucados, no qual, baseado nos valores de hoje, se nós o encontrássemos, possivelmente, irmão, nós nem o cumprimentaríamos. Imagine você andando, você, tua esposa e teu filho passa por Paulo, está machucado, está sangrando, está sujo, acabou de sair da cadeia. Você ia pegar, se afastar e falar para o filho não cumprimentar, para a esposa não cumprimentar, porque aquele homem visivelmente é um homem mal sucedido. Deus não pode estar numa vida dessa, porque Deus está com aqueles que têm carros importados, até carro nacional, matamos em dúvida se realmente Deus está com o camarada. Acho que nós vamos ter que trocar nossos carros, começar a comprar uns carros importados aí, mano, por causa do status diante de Deus. Então essa inversão de valores faz com que as pessoas voltem alucinadamente ao desejo de conquistar, e na luta desenfreada por conquistar, as pessoas se perdem e se afastam do objetivo original, voltar para Deus. Amém? Fala uma coisa para mim: quanto tempo você gastou essa semana com você mesmo, com os seus projetos, com as suas conquistas? Quanto tempo esta semana você gastou com o reino? Quanto você aplicou no teu tesouro que está no céu, amado? Quanto? Quando você fez para que você seja mais bênção, mais luz, mais sal? Quantas pessoas essa semana foram impactadas porque você é servo do Deus Altíssimo, porque você é luz, porque você é sal? Quantas pessoas foram tocadas essa semana? A passada semana eu trabalhei demais, fiz hora essa, estou me matando aí, porque eu tenho que comprar mais, tenho que ter mais, tenho que possuir mais. Irmãos, você tem que sustentar a tua família, você tem que estudar, você tem que querer ser uma pessoa bem sucedida, sim. Mas a grande questão é que nessa ansiedade e nesse desejo por possuir, as pessoas param de exercitar a ideia de ser. Amém? Então eu venho para a igreja para ouvir a palavra, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais sã, para ser uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais cheia do Espírito, uma pessoa mais ligada a Deus, uma pessoa
Deus, eu quero Deus, amém? Pouco me importa as bênçãos que Ele vai me dar, eu quero Ele, porque eu quero possuir o que pode gerar as coisas, eu quero ter Deus, amém, querido? E nessa desenfreada carreira por mês, as pessoas se perdem e se afastam de Deus, porque elas querem ter, porque a política é essa, a mensagem é essa, a ideia é essa de ter. E eu não sei se as pessoas estão percebendo que é um sistema que está de alguma forma afastando as pessoas de Deus, porque estão priorizando o ter em detrimento do ser, amém? E se você perguntar para Deus agora o que Ele quer para você, que você tenha ou que você seja, Ele vai olhar para você e vai dizer: ser tu uma benção, anda na minha presença e ser perfeito. Diga amém, diga glória a Deus. Ele quer gerar valores, irmãos, que são eternos em nós, não valores temporais. Ele quer gerar coisas que vão permanecer, para que o nosso tesouro seja juntado no céu. Irmão, nós estamos vivendo os últimos minutos da nossa vida aqui nesse planeta, e o que vai contar para a sua eternidade não é o que você tem, mas o que você é. Diga amém, diga glória a Deus. Abra a Bíblia comigo em 1 João capítulo 3 versículo 2. João fala sobre a questão do ser ou do ter. 1 João capítulo 3 versículo 2. Vamos ver se ele está falando sobre riquezas aqui. 1 João, finzinho da tua Bíblia, 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém, irmão? Diga glória a Deus. João declara para a igreja: nós já somos o que, irmão? Filhos de Deus, mas ainda não temos uma ideia exata do que vamos ser. Aí ele diz: mas quando Jesus chegar, quando Ele vier, então nós seremos semelhantes a Ele. Amém, irmão? Então a escala de valores de Deus é essa. Eu já sou filho de Deus, eu não tenho uma ideia do que eu posso ser, mas eu sei que eu serei igual a Jesus. Amém, amado? Quando Ele vier, eu serei igual a Ele. Essa é a escala de valores do céu. Diga amém, diga glória a Deus. Então aprenda uma coisa: não permita em hipótese alguma que o ter ocupe o lugar de ser. Não permita que na ânsia de ter você perca o de ser. Não permita que na loucura por ter você se perca no ser, naquilo que Deus quer realizar com a sua vida, naquilo que Deus quer gerar em você, naquelas coisas que não se perdem. Amém, amado? Naquelas que são eternas. Eu sou filho de Deus. Ainda não tenho uma noção exata do que eu vou ser, mas quando Jesus vier, então serei semelhante a Ele. Diga amém, diga glória a Deus. Mas pastor, então vamos parar as máquinas aí, não vamos ser nada. Não, irmão. A grande questão e a boa notícia de tudo isso é que aqueles que buscarem ser é os que mais vão ter. Diga amém, diga glória a Deus. Irmão, Deus é perfeito, irmão. Deus é maravilhoso. Às vezes na tua luta por ter, você deixa
Ele acrescenta no ter na sua vida. Diga amém. Abra a Bíblia comigo, amado. João capítulo 15, e nós vamos ver exatamente isso. João capítulo 15, versículo 4 a seguir. Preste atenção nisso, amado. Estai em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, aqui Jesus está falando, como você não pode prover para você mesmo, como o ramo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Diga amém. Amém. Irmãos, olha que maravilha, olha que glória. O Senhor Deus diz para nós através do seu Filho Jesus: sejam, e eu darei aquilo que vocês precisam. Amém. Procurem ser, busquem ser luz, ser sal, ser testemunha, busquem ser puros, busquem ser santos, busquem ser justos, busquem viver na minha presença. E então, se vocês viverem desta forma, os céus estarão de contínuo aberto sobre as vossas cabeças. Diga amém. Diga glória a Deus. Então há uma grande diferença em ter e em ser. O Evangelho quer nos transformar de glória em glória, amém, amado? O Evangelho quer nos fazer pessoas melhores. Ele quer mudar a nossa vida, nos gerar de novo e nos fazer pessoas aptas para viver diante do Deus provedor. E então você não vai ter que ficar pedindo, mesquinhando ou buscando, porque o próprio Deus sabe o que você precisa. Diga amém. Diga glória a Deus. Eu lembro uma vez, estava faltando algumas coisas na minha casa, e eu levantei 6 horas da manhã para orar em favor disso. E eu, na minha oração, falei: Senhor, está faltando algumas coisas na minha casa, mas eu sei que o Senhor é o Deus provedor, e eu sei que o Senhor vai preparar tudo. Orei das 6 às 7. Às 7 horas em ponto, quando eu terminei a minha oração, uma pessoa bateu palma na minha casa. Saí lá fora, era um irmão da igreja que eu congregava, e ele já chegou com 2 sacolas muito grandes na mão. Chegou: dá licença, irmão Elias. Colocou na minha mesa, enfiou a mão no bolso, tirou uma continha de dinheiro, colocou em cima da mesa, e eu olhei assustado para ele e falou: meu irmão, por que disso? Ele disse assim: às 5 horas da manhã, a minha mãe, irmão Lourdes Pereira, mulher de Deus, se levantou para orar, e quando ela começou a orar, Deus disse: para de orar, levanta-te e prepara tais e tais coisas para o meu servo, porque daqui a pouco ele vai me pedir isso e já vai estar pronto para ele. Amém? Diga glória a Deus. 6 horas eu fiz a minha lista, às 5 horas Deus já tinha preparado. Ali eu entendi que nós precisamos ser, amém, amado? Ser novas criaturas, irmão, ser diferente, ser cheio do Espírito, ser glória, ser justo, ser santo, ser uma bênção, ser perfeito. Diga bem, o Senhor Deus vai prover tudo que você está precisando. Chuvas de bênção sobre a sua vida. A sua casa terá maior abastança. O teu celeiro será abençoado. A sua saúde será
restaurada. Quando você entender que o que Deus quer é a sua vida, amado. Quando você entender que o que Ele quer é transformar você à imagem e semelhança do Filho dele, é fazer de você uma pessoa perfeita, é transformar você. Não adianta nada Jesus vir lá da glória e cair numa terra onde estão milhares de pessoas destruídas pelo pecado e apenas ficar dando bênção para as pessoas. Israel viveu essa realidade a vida inteira. Deus proveu e eles adulteraram com deuses estranhos, mas o Senhor Jesus veio para fazer algo dentro de nós. Ele veio para mudar a nossa vida dentro de nós. Ele veio nos trazer novas criaturas, valores internos, valores que mudam, valores que nos transformam, para que nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, por mim, por nós, irmãos. Sabe por quê? Mais do que nunca, o Evangelho está precisando de pessoas que sejam. Amém, amado? Sabe por que Deus não fala muitas vezes conosco? Porque nós temos, mas não somos. Há quanto tempo Deus não fala? Há quanto tempo o Espírito não se move? Há quanto tempo não há uma revelação? Há quanto tempo? É porque nós temos, mas nós não somos. O Senhor Deus quer nos fazer ser nessa noite. Ele está olhando para nós como Ele olhou para Abraão, no momento de muitas trevas e no momento que precisava salvar a humanidade. Então Ele olha e diz: Abraão, seja, porque se você for, o mundo será abençoado. Amém? Abraão, se você for perfeito, se você for uma bênção, eu vou poder te usar. E nós vemos que Abraão, ele exercitou essa vida com Deus. Ele mostra isso, amado, quando ele leva o filho dele para sacrificar, a pedido de Deus, porque Deus estava provando o coração dele. E então o filho disse: pai, aqui estou vendo a lenha no altar, tudo está aqui, mas e o cordeiro? E ali ele abre a boca profeticamente e diz: o cordeiro Deus proverá. Diga amém. Deus vai prover na sua vida, irmão. Mas se preocupe em ser. Mata no peito aqui e fala assim: eu quero ser uma bênção. Eu quero ser perfeito. Amém? Procure valores eternos, valores que não são temporais. A nossa vida precisa mudar, ser aquecida por dentro, irmão. Não adianta nada eu ter um carro, não adianta nada eu ter uma conta bancária, não adianta nada o coração vazio de Deus, o coração frio, irmão. Nada disso vai valer a pena. Existem milionários se suicidando porque nada pode preencher o coração a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Junto aí com a sua família, querido. A tua família precisa ser uma bênção. Nessa oração, orar por Verônica e por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser, sim ou não? O que você quer ser, irmão? Uma bênção, amém? Eu vou ensinar um segredo para vocês. Sabe por que Deus quer que a gente seja uma bênção? Para